Eu quero falar sobre Pedro, pelo menos um pouquinho. Por quê, pastor? Por que o senhor escolheu Pedro? Porque todos nós temos um pouquinho de Pedro. Todos nós. Se tem uma coisa que a gente parece, se dos 12 apóstolos, o que a gente mais parece é com Pedro. Tem uns que parecem Judas, mas aí é outro assunto, outro dia. Mas com Pedro. Não tem como eu falar que a gente parece com Bartolomeu, que era nos apóstolos. Quem é Bartolomeu? Não sei. A Bíblia não diz, e disse Bartolomeu. Não tem. E Bartolomeu fez o milagre. Também não tem. Lá a lista está lá assim, Bartolomeu. Eu acho que ele só ficava ali. Jesus andava e ele ia atrás. Jesus ia para cá. Só está na lista. Agora Pedro parece comigo, hein? Já percebeu que de vez em quando a gente oscila entre a devoção e a apostasia? Tem dia que a sua fé está tão robusta que se você vê um paralítico, você fala, levanta agora! Tem dia que você levanta e fala, será que Deus existe? O primeiro embaraço, o primeiro BO, a gente já enfraquece. Pedro oscila entre uma vida de muita fé e do nada a incredulidade. Senhor, é o Senhor que está chamando, me manda aí que eu vou andar nas águas. I believe I can fly. Vai nas águas. Aí do nada o cara está andando já. Do nada eu falei, eita, vacilei, ó. No. Que eu fui fazer? Esqueceu Jesus, esqueceu que estava andando. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. No mesmo versículo. Quer ver um outro fato que mostra a oscilação desse cara? No mesmo texto. A Bíblia diz que Jesus leva os apóstolos até Cesareia de Filipe. Lá tem uma rocha muito grande, inclusive tem uma gruta chamada Garganta do Diabo, ou Gruta do Diabo, aonde eles sacrificavam porcos. É um lugar fora de Israel, Cesareia de Filipe, onde nasce uma das nascentes do Rio Jordão, já perto lá do Monte Hermon. Jesus chega lá no meio de tudo aquilo, e aí ele diz assim, o que a galera está falando que eu sou? Uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é não sei o quê, outros dizem que o senhor é um profeta, e aí falou assim, mas e vocês? Quando Jesus perguntou, e vocês, quem falou primeiro? Quem falou primeiro? Pedro. Ele sai primeiro, fala primeiro, cai primeiro, levanta primeiro, tudo ele é o primeiro. Ele falou assim, o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias de Deus. Jesus disse, foi Deus quem te revelou. Pedro disse, inclusive... Por que ele foi fazer isso? Inclusive o senhor não vai morrer. Eu vou morrer pelo senhor. Eu não aceito o senhor morrer. O senhor não vai morrer. Sabe o que ele está dizendo? O senhor não vai cumprir sua missão, seu propósito. Jesus acabou de falar, Deus te revelou quem eu sou. 30 segundos depois Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Pedro é nós purinho. Você conhece alguém constante o suficiente para nunca duvidar, para nunca oscilar, para nunca afundar? Não tem? Pedro promete fidelidade e depois falha. Quantos de nós com a mesma boca tropeçamos na nossa língua, porque glorificamos a Deus aqui de manhã e murmuramos em casa à noite? Quantos de nós revelamos uma fé robusta em um momento, andando sobre as águas, e logo em seguida a gente naufraga nas águas revoltas da incredulidade? Quem era Pedro? Esse personagem é o cara mais contraditório da história. Ele oscilava igual uma gangorra, desde os picos mais altos da coragem até as profundezas mais baixas da covardia de qualquer ser humano. Com a mesma velocidade em que ele avança rumo à devoção mais fiel a Deus, ele dá marcha ré e tropeça nas suas próprias palavras. Parece muito com a gente.
Dá uma lida, assim, bem com calma na história de Pedro. Na época em que ele caminhava com Jesus, você vai perceber. Pra você ter uma ideia, depois de 3 anos que ele estava caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, caminhando com Jesus, entendendo sobre Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, o dia que você se converter, se Pedro, que as pessoas levavam enfermos na sombra dele para ser curado, precisava de converter, o que você acha de você? A Bíblia revela-nos que Pedro era filho de Jonas. Pedro é irmão de André. André, ele era o cara que apresentava pessoas a Jesus. Lembra quando a multiplicação dos peixes foi André quem encontrou o menino com os pães? Você não vai ver André na Bíblia fazendo milagre, mas ele é uma ponte. André apresentou Filipe para Jesus. E foi André quem apresentou Pedro para Jesus. Conhece gente assim? Ele conecta pessoas a Jesus. Ele consegue convencer pessoas. André é o verdadeiro evangelista. Ele vai armando, vai agindo, de repente está todo mundo aos pés de Jesus. Ele não puxa nada para ele, não faz milagre, ele não escreveu nada, não tem um livro dele. Mas esse cara foi quem apresentou Pedro, o irmão de André. André passou um dia com Jesus, ouvindo Jesus, e aí ele chamou Pedro e disse: cara, eu preciso te levar até Jesus. Eu passei o dia ouvindo ele é incrível, eu acho que ele é o Messias, ele é maravilhoso. André e Pedro nasceram em Betsaida, que fica perto ali nas margens do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como nós lemos ali. Por que eles nasceram lá? Porque era uma região de pescadores. Betsaida, que é ao lado de Tábiga, ali era onde os pescadores se reuniam para poder vender o produto da sua pesca. Era uma região de comércio e uma região forte, haviam milhares, centenas de barcos ali. Quem é esse Pedro? Um pescador rude e iletrado. Ele é iletrado. Apóstolo Paulo é outra coisa. Escreveu 13 cartas, inteligente, falava vários idiomas. E Pedro é da Galileia. Pedro é da comunidade de pescadores. Tem um barco de pesca em sociedade com seu irmão, também junto com João e Tiago. E vive disso. Olha para cá. Por que Jesus não foi lá em Jerusalém, aonde estavam os servos dos sacerdotes, o servo do sumo sacerdote, a escola de teologia, e Jesus disse assim: eu vou pegar os caras daqui, porque eles conhecem de Bíblia, conhecem de teologia, eles já entendem tudo, é muito mais fácil. Eu pego eles, já têm formação, já têm educação, já são letrados, já sabem falar 2 idiomas, eu ponho esses caras para me seguir, eu vou explodir. Não, Jesus vai para Galileia, pega um cara nada a ver, que está pescando, e diz assim: bora comigo fazer um negócio aí que vai explodir no planeta. Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus que escolhe pessoas que talvez eu e você não escolheríamos. Olhe para o currículo de Pedro. Não faz sentido escolher ele para nada. Olhando para a vida dele, é lógico que a gente percebe que ele tem um dom de liderança, porque ele tem uma personalidade forte. Eu acredito que ele tem uma personalidade dominante. Eu acredito que ele era colérico. Ele era invasivo, um cara agressivo, persuasivo. Talvez quem olhasse para ele dissesse: mas esse cara não serve para ser pastor. Como que ele vai ser pastor de ovelhas, se ele é um cara agressivo, se ele é grosso, se ele é rude, se ele não está preparado? Jesus pega esse cara e diz: cuida das minhas ovelhas. Pedro era casado, morava em Cafarnaum. Depois que ele nasceu em Betsaida, foi para Cafarnaum. E disse que ele morava numa casa que a sogra dele morava. E aí ele levou Jesus para lá com os apóstolos, para morar lá também. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente. Ele mora com a sogra e leva os amigos tudinho para morar lá também. Todo mundo mora lá. Coitada.
O senhor vai falar mal de sogra? Não posso. Quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Ué, pastor, não posso falar mal não? Não pode. Ah, mas eu não tenho nada de bom para falar dela. Cala a boca. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar dela, cala a boca. Só ore por ela. Senhor, recolhe a tua serva. Que orar também não é pecado. Você pode orar, isso aí não dá nada, tá tudo certo. Pedro era casado. E aí em Cafarnaum, ele montou ali, perto de Tábega, Cafarnaum, Betsaida, tudo pertinho, Genezaré. Eles montaram uma sociedade, uma empresa de pesca com 2 barcos. Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, Pedro e André. E eles pescavam juntos, trabalhavam juntos, atuavam juntos. A Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, tem a lista dos apóstolos. Quem aparece primeiro? Qual o primeiro nome de apóstolo que aparece nas 3 listas? Pedro. Porque todo mundo que vai escrever reconhece ele como líder dos apóstolos. Ele não é normal. Tem algo nele que Jesus disse: esse cara vai revolucionar quando eu for embora e deixar ele sozinho. O ministério dele foi direcionado especificamente a judeus, principalmente aos judeus. A Bíblia chama aqueles que eram da circuncisão. Quais são os detalhes que eu aprendo sobre Pedro? A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, ou João Marcos, não andou com Jesus. Quem foi que contou para ele tudo para ele escrever? A maioria dos estudiosos acreditam que foi Pedro. Por que não foi Pedro que escreveu? Porque ele é péssimo para escrever. Ele escreveu só 2 cartas que estão lá no final da Bíblia. E se você pegar a carta de Pedro e comparar com a carta de Paulo, ele está lá só pela graça mesmo. Porque não é a especialidade dele. E está tudo bem, ele não está em crise com isso. Ele é o primeiro entre os apóstolos a identificar Jesus como Messias. Quem o povo está falando que eu sou? O que o povo está falando? Não sei. Mas eu, Pedro, acabei de reconhecer: o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Messias. O Senhor é o próprio Deus. Quando Jesus ressuscitou, qual foi o primeiro apóstolo que entrou no túmulo? Quem chegou primeiro foi João. Mas quem entrou primeiro? Foi Pedro. Ele é afoito. Ele não tem medo. Tem medo não, pastor? Tem. Ele tem muito medo e tem pouco medo. Tem medo nenhum, tem coragem e corre. Eu não sei. Eu vou morrer pelo Senhor. Ninguém vai botar a mão no Senhor. Ninguém desses aqui, nenhum deles te ama como eu amo. Jesus, eu te amo. Eu sou fiel. Nós estamos juntos. Aí ele está perto de uma fogueira, na porta da casa de Anás. Jesus está sendo julgado. Aí tinha uma escrava, uma mulher comum, olhou para ele e falou assim: você anda com Jesus, né? Ele falou: não sei quem é, nunca vi. Do nada. Não tem lógica. Se você conhecer a história de Pedro, não faz nenhum sentido. E ele não negou uma vez, ele negou 3 vezes. Não, nunca nem vi. Eu me lembro que eu estudava lá no Colu. Já que eu falei do meu amigo, ele deve estar por aí hoje. Eu estudava lá no Colu. E aí, fiquei lá. Era para ter ficado 3 anos. Mas aí eu repeti, eu cheguei o primeiro ano, repeti o segundo. Tudo que eu faço é bem feito. Eu faço assim, várias vezes. Aí descobri que um cara era crente. Falei: velho, eu estudo com você tem 3 anos, sabia que você era crente. Ele falou: shh. Abriu a mochila e pegou uma Bíblia desse tamanho. Falei: você tinha que ter me falado. Você é o agente secreto de Jeová. É o 007 Gospel.
A Bíblia diz assim: eu não me envergonho do Evangelho.